Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas. Serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil LTDA. Contando com você. O Fluminense mentiu nota também. Eu posso fazer um parêntese disso que o Jorge falou aqui? Cara, por mim eu tô tranquilo. Tem uma decisão por escrito de um membro do Poder Judiciário do Rio de Janeiro que justifica não ter jogo em São Januário com dos parágrafos mais racistas e discriminatórios que eu me lembre da história. Eu não tomei conhecimento ele dizendo que o jogo não pode ser em São Januário, porque São Januário é rodeada por uma comunidade. Meu Deus! É rodeada por pessoas armadas com arma de fogo, rodeada por pessoas bêbadas. Nas ruas, Isso está no despacho. Que absurdo. Isso daí era uma coisa para você pegar e sair direto para a cana. Porque hoje, injúria... E a aposentadoria compulsória, que é o que se prevê hoje para um juiz que comete... Esse despacho é uma das coisas mais discriminatórias que eu me lembro de já ter lido na história do Brasil, desde a época que a escravidão era permitida. É inacreditável. Porque só para constar, se você no Rio de Janeiro for impedir que um evento seja realizado porque ele é rodeado de comunidade e porque tem tiros de arma de fogo, você não faz nem missa no Rir de Janeiro, meu irmão. Tu não faz nem missa. Porque qualquer lugar do Rio de Janeiro é rodeado por comunidades ou favelas, como queiram, e por lugares que você tem... Qualquer lugar. As áreas mais ricas, qualquer as lugar. áreas mais pobres, Zona a cidade inteira. Cidade inteira, meu irmão. Pô, que absurdo, é um absurdo. O próprio Maracanã tem um dos blocos mais habitados do Rio de Janeiro e com índices altos de violência, que é a Mangueira. Com o movimento do tráfico de drogas. Atrás do Maracanã. E no despacho está escrito uma comunidade com tráfico de drogas e com tiros de arma de fogo. E pessoas bebendo próximo do estádio. E pessoas embriagadas ao redor do estádio, meu irmão. No Maracanã não tem? Quando é lá no Botafogo não tem? Todo está aqui em São Paulo também. Quem escreveu? Nós estamos que hora? Que de hora? Hoje, 11h58. A pessoa que escreveu isso não estar presa nesse momento... É uma vergonha. É uma vergonha, pô. A pessoa que assinou esse despacho deveria estar presa agora, 11h58. Deveria ter que estar presa. Nosso Otávio estava enlouquecido. Então não cabe mais a mim defender punição esportiva porque ela já acabou para o Vasco. E aí, findada a punição esportiva, a gente está diante do Ministério Público solicitando a interdição do estádio, no pedido que foi aceito pelo TJ, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A promotoria, nesse pedido, incluiu um trecho, citado pelo Osório, de um ofício do plantão do Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos, com esse argumento de que a proximidade do estádio com a favela Barreira do Vasco permite que se ouçam tiros provocados pelo tráfico de drogas, o que gera um clima de insegurança. Gente... Então, assim, o que eu posso concluir? Se você vai interditar São Januário por isso, acho essa uma medida elitista, preconceituosa. Você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Então, e só se descobriu agora, né? Então, você tem que interditar o Rio de Janeiro inteiro. Tem que interditar o CT do Fluminense, o CT do Flamengo... O estádio Newton Santos também está numa zona onde há conflitos, porque essa é a realidade da cidade. Geograficamente falando, né? Inclusive. O próprio Maracanã com o Morro da Mangueira. Então, assim, não dá para aceitar esse argumento. Assim, é um argumento inócuo. E eu pergunto, e pior, nesse ofício, sequer está ali escrito o que o Vasco precisa fazer para voltar a jogar no seu estádio. Então, assim... Fechou e não tem solução, São Januário, se a situação se mantiver desse jeito. Mandando um salve a todos os moradores de comunidades, a essa gente valorosa, trabalhadora e que, por falta de condição, de opção, de poder viver num lugar melhor, mora numa favela, onde disparada a maioria das pessoas é trabalhadora, gente decente, esforçada, mandando um salve a toda essa gente da favela em todo o Brasil. E que não merece ser estigmatizada da forma como foram os moradores das comunidades que moram perto de São Januário. A seleção vai para intervalo e volta já. Boa noite! A imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo
Aqui é Márcio Russo no canal Russo Vascaíno. Pedindo humildemente para você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe esse vídeo aqui para mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Seja membro do nosso canal, que ajuda demais o nosso conteúdo aqui a ficar de pé. Meus amigos, vocês acabaram de ver jornalistas, né? O Vitor Sérgio, o André Rizek, detonando aí esse argumento, principalmente da Justiça do Rio de Janeiro, com a continuidade da interdição de São Januário. Um verdadeiro absurdo, preconceito contra o Vasco, contra a comunidade barreira do Vasco. E tanto o Vitor Sérgio como o André Rizek foram perfeitos em suas análises. Infelizmente, meus amigos, é o que a gente fala aqui no canal Russo Vascaíno, por isso que a gente luta pelo Vasco, é que o Vasco vive esse momento. Todos são contra o Vasco. O Vasco tem que lutar contra tudo e contra todos. Falavam tanto do Eurico, né? Que o problema era o Eurico. O problema não é o Eurico. O problema é o Vasco da Gama desde a sua existência. O Vasco incomoda muita gente, principalmente a elite dominante. Principalmente as equipes, né, elitizadas do futebol brasileiro, da elite de todas as coisas, principalmente dentro do futebol. O Vasco é o clube do povo, o verdadeiro e legítimo clube do povo. E isso incomoda muita gente. E hoje a gente vê uma situação aí do Vasco sem poder jogar contra o Atlético Mineiro no estádio de futebol com torcida. É um verdadeiro absurdo o que acontece. O Santos já pagou a sua pena e vai jogar com torcida, vai jogar na Vila Belmiro. O Vasco tem seu estádio, não pode jogar. Por isso que eles acabaram de falar com preconceito à comunidade barreira do Vasco, com preconceito aos moradores honrados e decentes da barreira do Vasco. Que essa Justiça do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro, todos contra o Vasco da Gama. Fla-Flu contra o Vasco da Gama. São clubes da Zona Sul. O Vasco é um clube da Zona Norte do Rio de Janeiro, ali no subúrbio do Rio de Janeiro, na Leopoldina. Um clube que o seu estádio foi feito pelos próprios trabalhadores vascaínos, levantado tijolo por tijolo, com a ajuda dos empresários portugueses. O Vasco é o primeiro clube a colocar negros para jogar futebol, onde havia muito preconceito para um negro jogar futebol. Dita o Fluminense, que jogava pó de arroz na cara dos negros para eles poderem jogar uma partida de futebol. O Vasco foi a primeira equipe que botou negros para jogar futebol. E hoje a gente passa essa situação vexatória, humilhante, aonde esses caras aí, repugnantes, essa é a realidade, são pessoas repugnantes. Principalmente esses desembargadores aí que jogaram essa nota contra o Vasco da Gama e pela interdição de São Januário. Racistas, elitistas. Mas esse escudo aqui, essa cruz de malta que está aqui no meu peito, incomoda principalmente esses caras. Então, a gente concorda com tudo o que o André Rizek acabou de falar e o Vitor Sérgio, detonando essa Justiça do Rio de Janeiro, que é contra o nosso clube. E o Vasco continua ainda sem saber como vai jogar domingo com o Atlético Mineiro. Com torcida em São Januário, no Maracanã, principalmente no Maracanã, onde a gente queria um jogo no Maracanã, porque o Vasco na segunda, no dia seguinte, vai fazer 125 anos de história. A gente queria colocar o Paier para fazer a sua apresentação dentro do Maracanã com mais de 70 mil torcedores. Mas isso incomoda a Fla-Flu, isso incomoda o sistema, isso incomoda esses elitistas de merda que são contra o Vasco da Gama. Esses elitistas de merda, a cúpula da alta sociedade do Rio de Janeiro, que vê um preto, um negro, um branco, um amarelo, como eles falam, preconceituosos, a fala dessa galera.
Infelizmente, o nosso mundo, e principalmente aqui ainda no Brasil, existe racistas, existe pessoas preconceituosas. E por isso que a gente passa esse momento, principalmente no nosso mundo, essa situação. E o Vasco, como é um clube do povo, é um clube percussor dos direitos do trabalhador, dos negros, dos brancos, dos trabalhadores, é perseguido principalmente pelo sistema, pela justiça e pelos órgãos de algumas mídias especializadas que são contra o Vasco. Hoje estão apoiando, né, e detonando a justiça. Mas o Vasco, infelizmente, é um clube perseguido. E por isso que a gente passa essa situação. Contra tudo e contra todos. Sempre vamos lutar contra essa galera elitista e preconceituosa. Vamos ver o que vai acontecer, mas é profundamente repugnante e lamentável esses atos, essas notas e essas ações contra o nosso clube. Meus amigos, um casaca no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha, em amor, em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Sempre brigaremos e lutaremos por esse clube que incomoda muita gente. Mas pode ter certeza que vamos dar a volta por cima, vamos voltar a ser o clube que a gente era e vamos incomodar essa galera aí sempre, porque esse clube aqui é o clube do povo e é o clube que sempre será gigantesco pelo que ele é. O gigante da colina, que sempre vai incomodar. Pode ter certeza, o Vasco é um clube que sempre será odiado por essa galera aí da alta sociedade elitizada de clubes e de pessoas, principalmente da justiça, que vem fudendo com o Vasco da Gama. Valeu, galera. Boa noite.